Essa outra, essa é bem interessante. Essa já caiu no Enki, alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás. Ela diz assim, ó, é uma expressão, ele quer que encontre uma expressão para seno de 3x, como um polinômio com coeficientes inteiros em função de seno de x. Ou seja, eu quero escrever seno de 3x em função de seno de x. Aí eu separo, né? 3x em 2x mais x e aplico a regra da soma de dois arcos para o seno. Isso é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O segundo que eu estou falando é esses dois caras aqui. Mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Aí depois eu aplico de novo para soma aqui. X mais x. O seno de x mais x. Ok? Isso dá 2 seno cosseno de x. Porque eu fico com seno de x, cosseno de x, seno de x, cosseno de x. Isso dá 2 seno de x, cosseno de x. Só que tem um cosseno x aqui multiplicando esse 2 seno x, cosseno x. Aí, por isso que quando eu faço tudo, eu obtenho 2 seno x, cosseno ao quadrado de x. Tá claro essa primeira parte? Aí a segunda, o cosseno de 2x é um pouquinho diferente, né? Ele é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Aí eu repeti o carequinho aqui, ó. Essa diferença é só o cosseno de 2x. Aí agora eu vou arrumar um pouco mais a expressão. Esse cosseno ao quadrado, eu posso substituir ele por 1 menos o seno ao quadrado. O cosseno ao quadrado é exatamente isso aqui. Vezes o 2 seno. Esse seno eu não mexo e esse aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse. Em vez disso, 1 menos o seno ao quadrado. Que é essa coisa aqui. Mas tem esse menos seno ao quadrado. Então vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado. Ok? Aí nós temos agora esse cara vezes 1. Deu 2, né? Esse cara vezes 1 deu 1. Então fica 1 mais 2, 3 seno de x. Depois eu tenho duas vezes esse menos seno ao quadrado. Isso vai dar menos 2 seno ao quadrado. Aliás, ao cubo, né? Seno vezes o seno ao quadrado dá seno ao cubo. Menos 2. E aqui vai dar também menos 2 seno ao cubo. Esse com esse. Então fica menos 2, menos 4 seno ao cubo. Aí, se eu chamar de y o seno de x, eu vou ter o meu polinômio. P de y igual a menos 4y3 mais 3y. Né? Trocando aqui o seno de x por y. Que é um polinômio de coeficientes inteiros. Tal que P... Eu não sei se precisava disso. Deixa eu ver aqui. Não precisava, mas também não tem nada que coloque não. Onde P de seno de x é seno de 3x. Tá? Porque se eu colocar seno de x aqui, eu vou ficar com menos 4 seno de x, que é esse cara que está aqui, seno de x ao cubo, né? Mais 3 seno de x. E essa coisa é seno de 3x. Na parte B que vem a coisa interessante, é mostrar que seno de 10 graus é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. E usa esse fato para concluir que seno de 10 graus é irracional. Essa coisa é interessante. Peguei o polinômio. Por que eu peguei esse polinômio, né? Eu vou querer que o seno de 10 graus
seja zero. Né? O P de seno de 10 graus seja igual a zero. É isso que eu vou querer que aconteça. Porque se isso ocorrer, aí o seno de 10 graus é raiz desse polinômio. Ok? Então, a finalidade aqui é provar que P de seno de 10 graus é zero. Aí eu tenho que o seno de 3x é isso. Seno de aqui, né? Seno de 3x é isso aqui. Tá? Se eu pensar 3x, o x como sendo 10 graus, isso aqui seria 30 graus. E o seno de 30 graus é quanto? Seno de 30 graus é 1/2. Então, ficaria com 1/2 aqui. E desse lado de cá, eu ficaria com o seno de 10 graus ao cubo e a coisa toda. Então, teria, deixa eu escrever, menos 4, deixa eu escrever completo, seno de 10 graus ao cubo, mais 3 seno de 10 graus. E isso igual a meio. Aí, vamos escrever isso igual a 1/2. Mas eu não quero um polinômio. Isso aqui está me dizendo, deixa eu escrever um pouco mais. Eu vou escrever assim, 4 seno de 10 graus ao cubo, mais 3 seno de 10 graus. E isso menos 1/2 é igual a zero. Tá? Porque eu estou com essa igualdade. E aí, passando esse 1/2 para o lado de cá, eu vou ter isso. E igual a zero. Mas isso aqui, do lado de cá, é P do seno de 10 graus. Mas acontece que se eu tomar o P dessa forma, se eu tomar o P de x como sendo menos 4x3 mais 3x menos meio, se eu tomar o P de x assim, os coeficientes não estão atendendo o que eu quero. Eu quero os coeficientes inteiros. Porque eu vou ter um coeficiente aqui que não é inteiro. Aí, para evitar isso e não alterar a raiz, é só multiplicar por uma constante. Aí eu vou voltar um pouquinho para a fala de Alexandre, né, que pediu aqui, que observou, né, que eu poderia fatorar aqui o 2. Não precisa se tratando de polinômio. Volta para cá. Eu agora vou querer multiplicar por 2 essa coisa. Porque se eu multiplicar esse polinômio por 2, eu vou ter esse polinômio aqui. Não precisa não riscar mais do que já está, não. Se eu multiplicar esse carinha aqui por 2, eu vou obter exatamente esse polinômio. E aí, esse polinômio vai fazer com que P de seno de 10 graus seja zero. Ou seja, seno de 10 graus vai ser raiz dele, que é o que eu quero. Então, precisei multiplicar por 2 para tirar essa fração. Por isso que o polinômio é esse. Mas o polinômio, a princípio, é esse aqui, igual ao cara que tem do lado de cá, que no caso é meio. Se eu estou tomando aqui como 10, 3 vezes 10 é 30 e o seno de 30 é meio. Ok? Deu para entender a escolha? Vamos lá, então. Eu vou substituir no lugar do x, seno de 10 graus. Então, eu tenho 8 seno de 10 graus ao cubo, 6 seno de 10 graus, menos 1. Mas isso eu posso escrever, agora sim eu vou colocar em evidência, aqui e aqui, o 2. Aí eu obtenho isso.
menos o 1 que tinha aqui. Acontece que essa coisa é seno de 3 vezes, né? Ó, essa coisa é seno de 3 vezes o x que tinha aqui. Então, isso é seno de 3 vezes 10 graus. Isso que está aqui dentro. Eu provei aqui na letra A que vale essa relação. E seno de 30 graus é meio, multiplicado por 2 dá 1, que vai zerar esse 1 que tinha aqui, que é esse 1 que está no final do polinômio. Por isso que a escolha é 1. E 0, né? 2 sobre 2, 1, 1 menos 1, 0. Então, provei que P de seno de 10 graus é 0. Ou seja, seno de 10 graus é raiz desse polinômio. Aí agora, tá aqui, né? Seno de 10 graus, isso é uma moto aqui perto. Seno de 10 graus é a raiz do polinômio, esse. Aí agora é que vem um fato de polinômios, que também já caiu no ENC para você provar isso, que eu vou usar aqui. Que é o seguinte, se você tiver um polinômio com coeficientes inteiros, as possíveis raízes racionais, só as racionais, viu? As possíveis raízes racionais do polinômio vão ser mais ou menos a combinação. Deixa eu escrever melhor isso. Deixa eu escrever aqui. ANXN, AN menos 1, XN menos 1. Isso aqui é o polinômio. A1x mais A0. Então, esse é um polinômio qualquer. Então, as possíveis raízes racionais desse polinômio vão ser frações do tipo, vamos escrever assim, A sobre B, mais ou menos, né? Questão de mais ou menos é só você fazer a variação do sinal mais e menos para cada uma das frações. A sobre B, onde A divide a 0 e B, deixa eu ver se é assim. Isso. E B divide AM. Então, as possíveis frações são mais ou menos os divisores do termo independente sobre os divisores do termo líder. O termo de maior, o coeficiente do termo líder, coeficiente do termo de maior grau. Então, no nosso caso aqui, as possíveis raízes são mais ou menos 1, que é quando eu tenho um divisor aqui 1 e aqui também o divisor é 1, então mais ou menos 1. Mais ou menos 1 sobre o outro divisor aqui, que é mais ou menos 2. Depois o 1 com o 4 e o 1 com o 8. Né? Esse 1 que aparece aqui é o divisor de 8. Esse 2 é um dos divisores de 8. Esse 4 é outro divisor de 8 e o 8. Então, essas são as únicas possibilidades de raízes para esse polinômio. De raízes racionais, só racionais. Tá? E aqui engloba, claro, as inteiras. Ok? Essas são as possíveis raízes. Aí você verifica cada uma delas. P de 1, P de menos 1, P de menos 1 meio, P de 1 meio, P de 1 menos 1 quarto, P de 1 quarto, P de menos 1 oitavo e P de 1 oitavo. Todas elas não dão zero. Todas elas são diferentes de zero. Então significa que nenhuma dessas é raiz desse polinômio. Ou seja, esse polinômio não tem raízes racionais. Mas eu provei aqui, né? Provei aqui que P de seno de 10 graus é zero. Então, eu provei que seno de 10 graus é raiz.
Então, ela é uma raiz irracional, já que ela não pode ser racional. Então, provei aqui de uma forma indireta que 110 graus é um número irracional. Ok? Essa foi questão de uma prova nacional. E também, mais adiante, alguns anos depois, ela caiu no ENC.